Buenas, gurizada. Hoje nós vamos começar uma nova unidade temática chamada aí Matéria e Energia, onde nós vamos trabalhar assuntos relacionados à área de Química, certo? Eu peço desculpas que a minha voz está meio ruim hoje, minha voz de cantor, que eu andei meio resfriado, mas não é Covid não, só um resfriado. Então, nessa primeira aula, vou tratar um pouquinho aí do que forma, né? Do que forma a natureza. Nós vimos nessas últimas aulas, referente aos assuntos de biologia, né, a questão que nós somos aí formados por células, essas células formam tecidos, tecidos formam órgãos, que vão formar os sistemas e que vão formar o organismo todo. Mas, menor ainda do que as células, todos os seres vivos e os não vivos, ou seja, tudo que existe na natureza, tudo que existe no universo, é formado por pequenas partes chamadas de átomos. O estudo dos átomos ele é feito lá no 9º ano depois. Então aqui, né, a gente está no 6º ano, nós vamos falar rapidamente o que é o átomo, o que são os elementos químicos, mas nessa primeira aula nós vamos tratar sobre substâncias puras e misturas. Quando você vai tomar uma água, né? Vai tomar água e aí, nossa, essa água é pura. A gente vai ver que quimicamente falando, a água que nós bebemos não é pura. E aí você está aí falando agora para mim, mas aqui em casa a água é do poço, ela é purinha, purinha. Né? Ou quando a gente vai, como é bom respirar esse ar aqui, né? No meio dessa mata, no meio dessa floresta, esse ar puro. O ar, quimicamente falando, também não é uma substância pura. Mas é claro que a gente usa o termo puro, a água pura ou ar puro, no sentido assim de que a água é de boa qualidade ou o ar é de boa qualidade, não está poluído, não está contaminado. Né? Mas quimicamente a gente vai ver que existe na natureza poucas substâncias puras. O que nós temos são misturas. E é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. O que são substâncias puras e o que são misturas, tá? Quimicamente falando. Então, vamos virar a página aí e bora lá. Então, tudo que existe na natureza é formada pela união de átomos, ok? Então, existem 118 diferentes tipos de átomos na natureza, né? Hoje tem aí 118 tipos. Então isso aqui, se vocês não, muitos de vocês já viram, né? É a tabela periódica dos elementos químicos, né? Então aqui vão ter todos os elementos que formam a natureza aí, né? Tem o hidrogênio, tem o hélio, o lítio, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, neônio, né? Tem aqui, por exemplo, o ferro. Quem nunca ouviu falar, né, no ferro? O próprio oxigênio mesmo, carbono, né? O gás oxigênio, o gás carbônico. O ferro, temos aqui o ouro, temos a prata, né? São elementos químicos, o cálcio, tá? Alumínio, certo? São elementos químicos que formam a natureza. Então, o átomo, que é a menor parte estrutural, né, que forma a matéria, né, já vou deixar claro que o átomo ele ainda pode ser dividido em partes menores, né, o átomo ainda é formado por pedacinhos menores ainda, mas um átomo, né, seria uma região central que seria um núcleo, onde vão ter lá cargas positivas, de energia positiva, e ao redor girando estão lá as cargas negativas, que são os elétrons, né? Então isso aqui seria um modelo atômico do que seria um átomo. Professor, eu posso ver um átomo? Cara, assim, para você ver células já é complicado, para ver um átomo então, né? O que se estuda é o comportamento dos átomos. Existe lá um aparelho chamado microscópio de tunelamento. Nós tivemos uma aula sobre microscopia, né, gurizada? Vimos lá os tipos de microscópio, microscópio eletrônico. Mas no microscópio eletrônico, que você vê o interior das células, você não consegue ver átomos. Tá bom? Bom, os átomos
eles vão se unindo naquele esquema, né? A parte menor vai se juntando, formando partes maiores, para formar as moléculas, né? E as moléculas vão se juntando para formar uma substância. Então aqui seria a união de vários átomos formando uma molécula que vai dar lá uma substância. Isso aqui, por exemplo, é um cristal de cálcio. O cálcio que tem nos nossos ossos, professor, por exemplo, é o cálcio que tem lá nos nossos ossos, por exemplo. Tá? Certo? Olha aqui, ó. O cálcio que tem lá na cal, professor, já ouviu falar um negócio de cal, professor, para passar cal, tem cálcio? Também tem cálcio, né? Então, ó. Então, os átomos, né, vão se unir para formar aí moléculas, certo? E essas moléculas vão se unindo várias e várias e várias e várias e várias e várias e várias até formar então as substâncias, certo? Por exemplo, a água pura, ela é formada por átomos de oxigênio e hidrogênio, né? Formado lá vai formar moléculas que a gente chama H2O. Qual é a fórmula da água? H2O. Esta é a molécula da água. Então a molécula da água é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. Várias moléculas dessas aí, H2O, vai formar a substância água pura, né? Que não é no caso que nós bebemos. Ok? Substâncias puras são aquelas formadas por apenas um tipo de molécula, como eu falei ali na água, né? Praticamente não são encontradas isoladas na natureza. Eu botei dois exemplos aqui. Então aqui nós temos o nosso planeta, Terra. Eu botei uma foto dele aqui, né? Ele em formato ainda de globo, mas todo mundo sabe que ele é plano, né? Que a Terra é plana. Mas que barbaridade, a Terra é plana. Bom, ao redor então desse nosso planeta, desse nosso globo, existe aqui um ar, né, que vai formar nossa atmosfera e tudo mais, mas lá em cima tem uma camada protetora chamada de gás ozônio. Ô, professor, eu vi uma história aí do ozônio, da ozonioterapia, né, professor, para tratar aí do Covid aí, que o pessoal, né, tinha que fazer um tratamento com ozônio. É o gás ozônio, pessoal. O gás ozônio ele também existe aqui, então, sobre o nosso planeta, envolvendo o nosso planeta e protegendo dos raios solares, né? Ele filtra, ele funciona como um filtro protetor. Então aqui vai ter somente átomos, moléculas de ozônio. Vai ter só moléculas de ozônio, tá? Só moléculas da substância ozônio, que é formada por átomos de oxigênio. Você tem que entender que o oxigênio, a gente fala oxigênio é o gás que a gente respira. O oxigênio é um elemento químico. Nós respiramos as moléculas O2, que são dois átomos de oxigênio unidos. São dois átomos, certo? Dois átomos de oxigênio unidos formam o gás oxigênio que nós respiramos. Este que eu estou mostrando aqui, o ozônio, são três átomos de oxigênio que se unem. Formam o O3. Então esse aqui a gente não respira, professor, não. Esse aqui é outra substância. Entendeu? Então o ozônio só tem moléculas de ozônio. Mas isso aí é a garrafa d'água, professor, aquela que a gente compra lá no mercado, lá, né? Não, gente. Aqui fala água destilada. Gente, a gente vai estudar o que é esse processo chamado destilação, mas aqui existe só água. Tá? Como assim só água, professor? Você se acalme. Aqui dentro, essa água é formada só por moléculas de água. Só tem H2O, 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 H2O. Você está entendendo? Só tem molécula de água. Só tem H2O aqui dentro. Aqui só tem ozônio. Só tem ozônio. Aqui só tem água. Mais nada junto. Só água, só H2O. Isso que é uma substância pura. É aquela que é formada só por um tipo de molécula. Então, quando te perguntar no teu trabalho o que é uma substância pura, está aqui. São aquelas formadas por apenas um tipo de molécula. A água destilada, que é usada aí na fabricação aí de medicamentos, que é usado na indústria, né?
na indústria da produção de aço, por exemplo, de ligas metálicas, né? Você usa água pura, água destilada. A gente não pode beber isso aqui, professor. Não, a gente não pode beber, porque nós não precisamos só de água. Nós precisamos dos outros componentes que estão ali junto da água, que nós vamos ver agora. Então, substâncias puras são formadas só por um tipo de molécula. Legal? Agora sim, ó, misturas. Reunião de diferentes substâncias e que são possíveis de separar. Você vai ter a reunião e você consegue separar elas. Por exemplo, a água destilada, ela não existe naturalmente. Você tem que passar por um processo químico de separar, de tirar os outros componentes da mistura. O ar que respiramos é uma mistura de gases, né? Aqui no ar, nós usamos só o gás oxigênio. Mas aqui no ar, além do gás oxigênio, vai ter o gás carbônico, vai ter o gás nitrogênio e outros gases misturados que também entram no nosso organismo, mas a gente absorve, o nosso sangue vai pegar só o oxigênio. Os outros gases entram e saem de volta. Tá? E aí a gente libera gás carbônico. Então, o ar, ele é uma mistura de vários gases. Por isso que eu disse que o ar não é... A gente não diz, esse ar é puro. Quimicamente falando, o ar não é puro, não é uma substância pura. Ele é uma mistura de várias substâncias. Oxigênio, gás carbônico, nitrogênio. Certo? A água que bebemos é uma mistura de água, da substância pura água, H2O, e sais minerais e gases. Na água vai ter oxigênio, claro que tem oxigênio, né? Na água vai ter gás carbônico, né? Se você toma água mineral com gás, toma uma água com gás, aquele gás é gás carbônico. Aqui eu peguei um rótulo de uma água mineral e você vê que então, além do H2O vai ter quais mais substâncias? Olha aqui, ó. Bário, bicarbonato, brometo, cálcio, cloro, estrôncio, flúor, fósforo, magnésio, potássio, sódio, enxofre, né? São várias outras substâncias misturadas na água e que nosso organismo precisa. Tá, professor, mas se eu pegar a água aqui do poço aqui, professor, cara, ele também vai ter oxigênio, também vai ter cálcio, também vai ter sódio, também vai ter sulfato, vai estar tudo misturado. Como a água está vindo do poço, está vindo da terra, está vindo dos minerais, esses minerais são incorporados na água. Mas não significa que ela não seja uma água boa, pelo contrário, é uma água muito boa para tomar. Mas quimicamente falando, então, substância pura só vai ter moléculas H2O, só vai ter água. A que nós consumimos, a água potável, é uma mistura. Vai ter várias substâncias juntas, como o nome já fala, misturadas com essa água. E essas misturas podem ser chamadas de homogêneas e heterogêneas. Homo quer dizer igual, a palavra homo, igual. Tá? Então mistura homogênea, quando não é possível diferenciar os componentes. Né? Eu sei que aqui vai estar difícil de ver, mas eu tenho uma água aqui dentro dessa garrafinha aqui, ó, né? Mas é água potável, mas aqui vai ter o H2O, vai ter o cálcio, vai ter o flúor, vai ter o sódio, mas a gente não consegue ver onde é que está ali, né? Porque está tudo misturadinho. Então é homogênea, aquela que eu não consigo ver a diferença. O ar que nós respiramos também é uma mistura homogênea. Agora você já sabe que tem oxigênio, tem o nitrogênio, tem o gás carbônico, mas eu não consigo, aqui está oxigênio, aqui tem gás carbônico, não dá para ver. Então mistura homogênea, não dá para ver a diferença entre os componentes da mistura. E a mistura heterogênea, aquela em que é possível perceber os componentes. Olha aqui nesse primeiro exemplo, temos uma mistura heterogênea aqui, temos areia, temos a água e temos o óleo. Né? E eu consigo ver bem certinho onde é que está cada uma delas. Certo? Heterogênea. Dá para ver a diferença dos componentes. E aqui, pessoal, o sangue. Quando nós olhamos o sangue a uma primeira vista, uma primeira impressão,
ele parece ser uma mistura homogênea. O nosso sangue, ele é formado por células, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e uma parte líquida chamada plasma, que é a parte líquida do nosso sangue. Quando a gente olha o sangue à primeira vista, esta mistura parece ser homogênea. Você não consegue identificar até uma parte ou outra. Mas o sangue é uma mistura heterogênea, quando você olha nessa imagem aqui, ó. Depois de um tempo, você deixa o sangue parado e ele vai separar as misturas. E aí você consegue ver bem onde fica a parte sólida das células aqui no fundo, né? A parte mais escura aqui embaixo, certo? São as células que ficaram, né? Milhares de células reunidas aqui. E a parte líquida, o plasma, esse líquido amarelo. Então você consegue ver a diferença. Isto é mistura heterogênea, ok? Então, era isso daí. Então. Certo aí então, galerinha. Esse foi a nossa introdução aí para a aula de Química. E vocês então têm que perceber nessa aula a diferença do que é uma substância pura e o que é uma mistura. Substância pura formada só por um tipo de molécula, tá? Que nem a água destilada, que só vai ter H2O, e mistura, né? A substância pura existe em pouca quantidade, né? Dificilmente você vai encontrar ela isolada na natureza. Você consegue ela através de processos de separação. A maioria dos compostos nós temos aí são misturas, como a água que nós bebemos é uma mistura. Valeu? Fiquem todos bem e até a próxima aula aí. Valeu!